Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Mota, eu sou professor de História do Colégio Estadual Pandiá Calógeras. Estou participando do episódio semanal do Pod Pand, o podcast do Colégio Pandiá Calógeras. Eu sou moreno, 40 anos de idade, 1,81 m de altura, 85 quilos, cabelos castanhos, um pouco calvo. A partir dessa autodescrição, entraremos no assunto de hoje que é intitulado História Cíclica, o mundo em que vivemos hoje. Exclamação ou interrogação? Acompanhe que você entenderá do que eu estou falando. Então, pessoal, o que acontece? Atualmente, passamos, em 2020 pela pandemia, estamos em guerra espalhadas pelo planeta, as mais conhecidas, a guerra entre Rússia e Ucrânia e, recentemente, entre Israel e Palestina, e os desastres climáticos no Brasil. O episódio mais recente, as chuvas no Rio Grande do Sul, mas também episódios que já ocorreram aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, na região serrana, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte. O que será que esses episódios todos têm em comum com a história cíclica, Antes de mais nada, precisamos entender o que é história cíclica, Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, eles vão dizer, que os fenômenos históricos, eles vivem através de ciclos, ou seja, a cada período de tempo, eles voltam a se repetir, mas com uma roupagem diferente. E o que nós estamos vivendo hoje nada mais seria do que esta história cíclica, tá? Por exemplo, a pandemia da Covid-19. Esse fenômeno, ele não é o primeiro recorrente em nossa história. Ele já ocorreu no passado, de várias formas possíveis, tá? A grande pandemia que nós conhecemos, por exemplo, data da Idade Média, do século XIV, a peste negra. O que foi a peste negra? Foi uma doença, espalhada, por roedores, através das pulgas, desses roedores, onde navios que faziam comércio entre a Ásia e a Europa, atracaram nas cidades asiáticas, trouxeram seus produtos e, ao voltarem para as cidades europeias, esse rato que veio infectado já da Ásia começou a espalhar a doença pela Europa. Ao entrar em contato com as condições daquela sociedade, ou seja, cidades muito sujas, sem higiene básica, não tinha saneamento básico, as pessoas não tomavam banho com frequência como é hoje, ambientes totalmente insalubres, essa doença espalhou com muita facilidade, dizimando aí 1/3 da população europeia. A grande pandemia que ocorreu. Da mesma forma que ela surgiu, tempo depois ela desapareceu. Passado isso, houveram outras doenças epidêmicas, em séculos posteriores. Por exemplo, a gente pode colocar no século XIX a questão da cólera, por exemplo. A cólera era a grande doença do século XIX, também através do quê? De uma falta de um tratamento da água, e as pessoas bebiam, vamos dizer assim, uma água insalubre e contraíam uma cólera, e essa cólera também dizimou muitas e muitas pessoas. E vivemos em 2019 a pandemia da Covid-19. E antes disso, até recapitulando, em 1918 a gente teve a gripe espanhola, 100 anos antes da Covid-19, que foi uma doença também que dizimou boa parte da população, também considerada pandêmica, até chegar 100 anos depois, na Covid-19, onde atingiu a população de quase todo o planeta, também dizimando a vida de várias pessoas. Ou seja, nessa questão da doença, essa doença ela se repete ao longo da história. Então, ela está dentro dessa história cíclica de fenômenos repetitivos, só que com roupagens diferentes, porque a sociedade não é a mesma. A mesma coisa a gente pode falar sobre as guerras, O que acontece atualmente, como falei no início do episódio, na abertura do episódio, as guerras, o planeta está espalhado por conflitos, E os mais,
divulgados, né, conhecidos, é a questão da Rússia contra a Ucrânia e também de Israel contra a Palestina. Mas desde o surgimento da sociedade, o mundo vive em guerras. Isso aconteceu na Antiguidade Greco-Romana, isso aconteceu na Idade Média, na Idade Moderna, na época dos descobrimentos, na formação dos reinos absolutistas, no período napoleônico, pós-Revolução Francesa, as guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial no século XX, a Guerra Fria, os conflitos armados da Guerra Fria e as guerras atuais. Ou seja, o mundo ele sempre passa por conflitos. Ele tem um momento de guerra e paz, guerra e paz. Ou seja, isso no fenômeno da guerra, né, no fenômeno bélico, isso é cíclico. Constantemente esses fenômenos acontecem. Tá? E, por último, a questão das condições climáticas, né? O mundo, a natureza, ela passa por transformações onde esses fenômenos, né, de condições climáticas, ele vai atingir as sociedades, tá? De várias formas diferentes. Por exemplo, na França pré-revolucionária, um dos motivos da França entrar, né, no processo de revolução foi uma crise agrária de produção, onde as terras, né, onde se faziam as plantações, elas secaram, elas não tiveram condições de ter o plantio. Houve uma grande seca na França pré-revolucionária. Tem relatos também do grande terremoto que ocorreu em Lisboa, né, no século XVIII, onde, né, também ocorreu uma grande destruição. Até, segundo estudos, houve até tsunamis na época. Não é provado, mas existem estudos que trabalham nessa vertente, tá? A gente teve também, né, as questões das chuvas, né, das secas, dos frios mais recorrentes do século XX e início do século XXI, onde essas condições climáticas vêm alterando de acordo, né, com a evolução do planeta, né? E se a gente voltar lá no processo de formação do planeta, né, as mudanças, né, nas chamadas pré-histórias, né, o período da Era do Gelo, né, o período da Era mais quente, ou seja, o planeta ele vai passando pelos seus processos de transformação, ou seja, isso é cíclico na história do planeta. Então, se a gente for analisar esses três fenômenos, né, pandemias, guerras e condições de mudanças climáticas, isso é uma história cíclica do planeta. Isso recorre desde o surgimento do planeta e vai recorrer no futuro. A questão, eu já até conversei com alunos, né, com colegas de profissão, é que a gente atualmente via isso nos livros e nos documentários. Estamos vivenciando isso, porque a gente também está começando a viver essa história cíclica que está sendo passada nas nossas vidas atualmente, tá? Espero que tenham gostado. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que tenham gostado dessa descrição. Você pode aí entrar e ver os meus contatos, as minhas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.